Atos 20, versículo 7. Quem não encontrou diz aleluia. Quem encontrou diga amém. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até ao amanhecer. E assim partiu. E levaram vivo o jovem. Somente até aí, amém. Assenta no seu lugar, desocupa as suas mãos. Aleluia. Isso. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus, irmãos. O que Deus colocou em meu coração para trazer aqui essa noite é uma responsabilidade muito grande. Muito grande a responsabilidade que eu tenho de transmitir aquilo que o Pai colocou em meu coração para trazer aqui hoje. Antes de pronunciar cada palavra, antes de pronunciar cada palavra que o Senhor vai colocar em meus lábios, em meu coração hoje, eu já senti o peso o dia inteiro. Como disse o pastor Toniel, só para aumentar a fé dele. Aleluia. Mas irmãos, eu não estou aqui para falar sobre mim. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Afinal, o que o Paulo vai dizer? Alegrei-vos por passar pelas mesmas aflições que Cristo também passou. É uma responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira, não é só pegar e contar uma historinha, não. É uma responsabilidade muito grande. E a palavra do Senhor, glória a Deus, a história conta que Paulo, depois dele se entregar para Deus, depois do próprio Deus o evangelizar, depois dele abandonar aquilo que ele mais zelava, que era a lei, continuava zelando, mas agora a prioridade era outra. A prioridade agora era a loucura dos cristãos, a loucura daqueles que carregavam a graça. Por que a loucura? Porque Paulo, quando ele estava ali diante daquela multidão, diante de Estevão sendo apedrejado, ele olha para aquela situação e vê Estevão defender a sua crença, vê Estevão defender aquilo que ele acreditava, vê Estevão não ceder, não se corromper e não largar, não abrir mão do que ele acreditava, mesmo sendo apedrejado até a morte. E Paulo, naquele momento, vendo aquela situação, eu imagino Paulo, um homem letrado, Paulo, um homem estudado, Paulo, um homem que defendia as leis. Ele olha para aquela situação, vê aquele jovem sendo apedrejado e dizendo: eis que vejo os céus abertos, ainda mesmo sendo apedrejado. Ele pensa: isso é loucura, isso vai além da lógica humana, isso tem que parar, nós temos que cortar isso. Isso tem que parar, isso não pode estender. Se esse homem, se esse jovem está dessa maneira, imagina se isso decolar. O que vai virar essa sociedade? E Paulo então começa, ainda por nome de Saulo, a perseguir os cristãos. Isso foi por muito tempo, até que o próprio Deus, quando os cristãos olhavam e diziam: isso aí é isso aí para sempre, teremos que fugir desse aí para sempre. Enquanto os cristãos olhavam para isso, o Pai olhava lá dos céus e via algo nele que chamava atenção. Espera aí, ele é zeloso.
aquilo que ele acredita, ele defende com unhas e dentes. Ninguém tira dele. Eu vou me apresentar a este homem, aleluia. E o pai se apresenta a Saulo. E Saulo, depois que ele vê Deus, não, vou colocar melhor, o homem depois que ele vê Deus, ele nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Saulo nunca mais foi o mesmo. Ele viu aquilo e disse: espera aí, não era loucura, é realidade. Estava cego e não sabia. E ele começa então a defender agora aquilo que o pai estava transmitindo para ele. Ele começa agora a defender aquilo que o pai mostrava para ele. Olha, Paulo, eu sou isso. Aleluia. Acredito que não foi todas as experiências em que Paulo viveu que ele escreveu, porque acredito que não foi apenas aquela qual ele foi ao terceiro céu, que ele não pode transmitir ao homem, mas acredito que ele viveu um sobrenatural tão intenso com Deus, que ele disse: não, isso aqui não dá, eles não vão entender, tem que estar na mesma dimensão para compreender, tem que estar na mesma dimensão para compreender. Eles não estão ainda. Mas Paulo não se achava melhor, não. O tempo todo ele falava sobre a graça. Paulo passou por muitas perseguições. Depois que ele decidiu abraçar o chamado, entender o propósito de Deus na vida dele, ele começou a batalhar firme, intenso. Paulo era intenso, ele não perdia tempo, nenhum dia sequer. Ele não perdia tempo. Ele terminava aqui hoje ministrando, já pensando: amanhã eu tenho que pegar viagem, ir para tal cidade, ministrar a palavra de Deus, transmitir, pregar as boas novas de Deus, e explicar quem é Deus para essas pessoas. Ele cresceu rápido. Deus achou nele espaço e liberdade para agir da maneira que o pai queria. Sofreu perseguição, não só com os de fora, não, com os de dentro também. Sofreu perseguição. Os 12 discípulos não aceitavam ele como apóstolo, não o recebia como líder espiritual, devido ao passado dele, e julgava ele devido a isso. Uma certa vez ele mesmo vai escrever, se não me falha a memória, em Coríntios, ele vai dizer: não sou um dos 12, mas já fiz mais que os 12. Versículo depois ele vai consertar: mas não eu, a graça, ela fez mais. Enquanto os discípulos estavam lá em igrejas, Paulo estava em tendas, em praças, nas ruas, ministrando, sendo açoitado, sendo apedrejado, mas não parava, se mantia constante. Certa vez ele estava em Tirano, ficou lá em 2 anos, pregando e ensinando para jovens. E durante esses 2 anos em que ficou lá, todos os dias ele ministrava 2 horas por dia. Pessoas vinham de todo ao redor da Ásia Menor para vê-lo pregar, para vê-lo ministrar. Ele não parava. E certa vez ele estava em um determinado local por 3 anos, pregando, ensinando. E ele ia ministrar em uma certa vigília junto com alguns discípulos da igreja. E depois daquela ministração, logo pela manhã ele partiria de novo. E ele se reuniu com aquelas pessoas, acredito que em uma casa de um deles, no 3º andar. E ele chegou num lugar
E ele começa a ministrar a palavra de Deus. E a Bíblia conta que ele estendeu até a meia-noite. Imagino que deve ter começado das 7, 8 horas. E foi estendendo. A Bíblia não fala que teve louvor. A Bíblia não fala que teve outras pessoas, outras apresentações. Não, foi palavra. Paulo se estendeu até meia-noite. Imagina o que ele ministrava. Imagina o que é que ele trazia. As experiências que ele contava. Acredito que para alguns, quando ouvia, pensava: que vergonha, não faço nem um terço do que esse homem faz. É por isso que eu não vivo o que ele vive. Por isso que eu não vivo nem um terço do que ele vive. Preciso fazer mais. Preciso me achegar mais ao Senhor. Preciso mudar. E Paulo continuava. E naquele tempo, naquele lugar onde eles estavam, todos, imagino, sentados no chão, na cadeira, no banco, não sei. Mas havia uma janela. E um jovem por nome de Eutico escolheu assistir o culto pela janela. E sentado na janela, ele assistindo o culto, ele começa a ter sono. O engraçado é que não estava lá em cima qualquer homem. Não. Poderia ser um homem simples, de não ter renome, também cheio da graça de Deus, e ministrar a palavra de Deus. Poderia ser qualquer um outro lá em cima ministrando a palavra de Deus, cheio da graça. O que importaria é se o povo, quem estava ouvindo, o ouvinte, fosse dar lugar também para a palavra que fosse ministrada, para o Espírito Santo mover. Para uma pessoa ter sono no meio de uma mensagem é desinteresse, não tem intensidade, falta reverência, não tem zelo, não é importante. Outro motivo, se ele estava na janela, não era só o que estava dentro que o interessava, mas o que tinha lá fora também. Próximo lá tinha o porto dos navios, perto do mar. Lá fora, quem sabe, não sei, pessoas passando de todas as maneiras. O pecado, talvez o prato acenando para ele lá fora. A pessoa ficou dividido. Fica dividido na janela, andando para dentro, para fora, para dentro, para fora. E o que o Pai vai dizer sobre crente, sobre cristão dividido? Lá no livro de Apocalipse, ele tem nojo. Tem nojo. Não é crente nem frio, não é quente nem frio, é morno. Ou é um ou é outro. Não tem como servir dois senhores. Ou é um ou é outro. O inimigo, ele vem, né, pastor, com aquela conversinha de que você pode servir a Cristo, vir nas igrejas, adorar o Senhor, vir aqui à frente e louvar, ou fazer o seu dever diante dos olhos humanos, que está tudo bem, e lá fora você pode viver a sua vida. Chega até a dizer: ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo. Ou até envia pessoas próximas a você para dizer: larga de ser careta. Que esse evangelho, que é isso? Alguns até chegam, esse para mim é tomado por legião de demônios, para virar e dizer: está abandonando até os amigos. Que amigos? Que leva para drogas, para prostituição. Amigos? Não são amigos. Seu amigo é Jesus. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo. Pessoas que são seu amigo são pessoas cheias do Espírito Santo. Eles também são seus amigos.
Aleluia. Esses são os cristãos de janela. Tem outro ponto também que me chama a atenção. Se ele estava na janela, só ele na janela estava dizendo: eu vou servir a Deus essa noite do meu jeito, vou prestar o culto do meu jeito, vai ser do meu jeito, quero ficar aqui e ponto. Você acha que ele vai receber alguma coisa do Senhor? Você acha que o Espírito Santo olhou para ele e agradou dele? Não agradou não. E quantos em nossos dias que estão assim? Sirva a Deus, mas do meu jeito. Se não der, estou indo embora. Tem uma igreja logo ali na esquina. Sirva a Deus do meu jeito. Esse é o meu jeito, eu não mudo. Eu não mudo. Engraçado, né? Porque o propósito do Senhor, o chamado do Senhor para aquele que levanta a mão e diz: Senhor, eu aceito o Senhor, é outro. Ele não está dizendo: pode vir, continua do jeito que você está, está tudo bem. Respeita a sua opinião, pode continuar. Não. Jesus diz o quê? Aquele que quer vir após mim, aquele que quer entrar no céu, aquele que quer alcançar a salvação, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo. Eu sou assim, não é mais não. Acabou. Morreu o velho homem, nasce um novo homem. Escravo de quem? Da justiça. Ligação intensa com o Pai. Não é você mais que governa, é o Espírito Santo que governa. Não é você mais que decide a sua vida, é o Espírito Santo que decide. Senhor, posso ir por aqui? Não, então não. Amém. Alegra o coração quando Deus diz não também. É assim aquele que se entrega para Deus. Mas hoje, pastor, infelizmente, eu vim aqui hoje, irmão, não vou levar nenhuma palavra embora. Hoje, infelizmente, tem muito mais crente na janela do que firmado na rocha. Muito mais crente na janela querendo viver a vida com Deus, mas do seu jeito. Muito mais crente morno. É por isso que não tem batismo com o Espírito Santo. Por isso que não tem renovo. Por isso que a vida continua a mesma coisa, não transforma, não tem prosperidade, não tem nada. Porque não aceita, não renuncia, não se entrega, não quer mudança, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quer viver as prosperidades do Senhor, mas não quer salvação. Não, eu quero salvação. Não quer porque não muda. Não quer, não aceita. Pastor, você está falando isso aí, até parece ser perfeito. Não sou perfeito, não. Todo dia eu erro também. Mas todo dia eu busco o Senhor. Me faz uma pessoa melhor. Senhor, não me deixa cair no mesmo erro de novo. Eu quero manter a intensidade contigo, a ligação, a intimidade contigo. É disso que Deus quer, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não se engana com palavras bonitas nossas que soamos em louvores ou em orações, não. Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Então, se você está dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas o seu coração está dizendo que ama outras coisas, está sendo em vão suas palavras. Está sendo em vão, está jogando fora. Muito fácil servir a Deus só por fora, né? Muito fácil. Deixar um paletó, uma gravata, colocar uma Bíblia debaixo do braço, andar pelas ruas, você vê pessoas carentes de Deus, carentes oprimidas, pessoas que estão com pensamento de suicídio, pessoas que estão cometendo atos que você sabe que é do inimigo, e você passar e fingir que nem está vendo. Isso para mim não é ser cristão não, irmão. Isso para mim não é ser cristão não. Não é não.
Você vê o seu amigo desviar, acabar lá no mundo, e depois que desviar você passa e nem olhar nele. Isso para mim não é ser cristão não, irmão. Para que Deus te chamou? Salvar almas. Salvação de almas. Eu e o pastor Rafael estava conversando ali na porta, no último culto. Nós temos que mudar a cada dia. Às vezes estamos tão desapercebidos que não percebemos. Passa pessoas próximas de nós precisando de uma palavra e não damos. Nós falhamos. Nós falhamos, irmãos. Mas Deus hoje está dizendo, irmão, eu estou dando uma chance. Saia da janela, antes que você caia lá fora e morre. Porque depois que cair lá fora e morrer, é difícil. Vai ser difícil levantar de novo. Vai ser difícil. O mundo hoje está pregando o evangelho raso, irmãos. Estão transmitindo uma coisa vazia. Por isso que as igrejas estão cheias e vazias. Cheias de pessoas, vazias de Deus. Até chora as pessoas. Nossa, como choram. E você olha e até vê mesmo a alma chorando ali no rosto da pessoa, de sede e fome. Mas depois que os líderes sobem sobre os altares, não traz o alimento necessário. E no outro dia a pessoa está ali de novo chorando. A mesma coisa, a mesma sede. Porque não tem o alimento necessário. Mas nós, irmãos, nós temos um papel importante diante do Senhor. Um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande nesse mundo. Uma responsabilidade muito grande. Encontrei com os amigos ontem, uns amigos de outro amigo meu. E um deles era pastor e ele dizia: pastor, a sociedade está tirando, matando a imagem do homem e da mulher, dizendo que é tudo igual, que não tem caráter, que não tem mais homem fiel, não tem mais mulher fiel, não tem mais ninguém que zela pela sua palavra, não tem mais. E sabe o que nós estamos fazendo? Estamos aceitando. Só que Cristo nos chamou, irmão, não foi para se misturar no mundo não e aceitar, não. Nós somos uma voz. Nós somos o sal da terra. Não estou falando que você tem que se debater com palavras, não, mas sabe com o quê? Com exemplos. Exemplos. Estão te observando o tempo todo. Eu não canso de falar isso. Pessoas estão te lendo todos os dias. E às vezes você, no momento exato em que aquela pessoa se converteria, mudaria a opinião sobre o homem, ou o caráter de um homem ou de uma mulher, você oscila. Não tenha a decência de manter o caráter de Deus na sua vida. Você prefere ser aceito por homens e ser abandonado por Deus. E tem que ser o inverso. Deixa de chamar de careta mesmo. Deixa de chamar de fanático mesmo. Deixa. Mas continua sendo amigo de Deus. Não abre mão não. Deixa de difamar o seu nome. Deixa falar o que quiser, irmão. Mas mantenha na posição, na essência. Um dia, na hora certa, Deus vai mostrar para eles que não é bem assim. Por quê? Porque você se manteve na posição. Não aceitou ser a mistura dessa lama. Não. Mas que ser o sal, não. Eu sou isso aqui.
Se o Espírito Santo está em mim, eu tenho os frutos do Espírito em mim. E eu amo até os meus inimigos. E se mantém naquilo. Até que um dia Deus vai se revelar. Aleluia. A palavra de Deus diz que de glória em glória seremos parecidos com Cristo. Um dia olharão para você, meu irmão, terão vergonha. Terão vergonha. E sabe o que dirão? Eu quero ter o que você tem dentro de você também. Eu quero abandonar o velho homem. É hora de você dizer assim: quer mesmo? Quero. Aí você vai dizer assim: você quer aprender como é que faz? Ele diz: eu quero. Então pega uma peneira, mantenha ela cheia d'água. Você é a peneira. Mas não tem como manter ela cheia d'água, é claro. Ela tem que estar o tempo todo submersa. Nós temos que estar o tempo todo submersos. Você não tem mais o controle. Não. Deus, ele não toma consciência de ninguém, né, pastor? A não ser que seja levado em espírito para viver uma experiência linda com Deus. E Deus não vai fazer isso também em qualquer lugar. Mas caso contrário, meu irmão, Ele vai deixar você escolher. Se receber um pouquinho hoje, amém, amanhã você vai querer mais. E vai te dar mais. E mais, e mais, e mais, até você estar submerso. Uma ligação intensa com Deus. A janela não vai mais ser um atrativo para você, não. Você vai querer estar dentro, firmado. Está na hora, meu irmão, sabe de quê? De você vir aos cultos e no momento de palavra, de ministração, seja quem for que estiver ministrando aqui, o pastor Toniel, o pastor Rafael, minha esposa, ou seja quem for que estiver aqui em cima, você entender, aleluia, parar de olhar com o natural. Opa, hoje é o pastor Toniel. Pastor Toniel. Opa, hoje é o pastor Rafael. Não. Parar de olhar com o natural. Hoje é o pastor Otoniel, que vai ser usado pelo Espírito Santo para falar comigo. Não é mais o homem, é Deus. Porque enquanto você estiver olhando para o homem, você não compreenderá as coisas de Deus. Enquanto você estiver esperando ou querendo vir aos cultos, quando alguém estiver aqui em cima ministrando aquilo que você gosta, aquilo que lhe apraz, aquilo que traz um gozo para a sua mente, para o seu coração cheio de ego, você não vai alcançar nada. No livro de Crônicas vai dizer que um certo rei, não vou me lembrar o nome dele agora, ele queria servir a Deus, mas não servia intensamente. Sabe o que aconteceu? O reinado dele foi um fracasso. Não viveu intensamente com Deus. Deus não te chamou para você ser só mais um, não, meu irmão. Te chamou para ser parte do corpo. E para você ser parte do corpo, você tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que ser purificado, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Hora de mudança, aleluia. Oh, aleluia. Para de prender nessa religiosidade, irmão. Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais que isso. Aleluia. Glória a Deus, é muito mais que isso, meu irmão. Quando Paulo vai dizer o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo o reino de Deus não é só carro, não é só casa, não é só essas coisas não que estão pregando, não, meu irmão.
Porque as pessoas estavam priorizando demais isso. E não é diferente nos nossos dias, né, pastor Rony? Não é diferente. Nos nossos dias de hoje, não é diferente. Estão tentando enfiar a goela abaixo das pessoas esse evangelho raso. Não, Deus é isso, mas é só isso. É só isso que é Deus, não. Aí Paulo continua, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas alegria no Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas estão assim: fulano se levantou contra mim, eu vou parar, vou abandonar. Aí as orações talvez é até tipo isso, né? Nossa, Senhor, mas quando? Faz justiça pela minha vida. Eu imagino Deus do céu que ele dá uma olhada para o selo de Abraão assim, e vê lá Paulo, vê lá Pedro, que apanhou, que foi preso pelo evangelho. Chegar para ele e dizer: ó, é para parar, senão amanhã, prisão. No outro dia, está lá na rua pregando de novo. Virar para Paulo e dizer: para de pregar, para de espalhar isso. Não pararam. Amarraram em praça pública, rasgaram as vestes, bateram até ficar bamba, jogaram lá no cárcere interior. Está lá louvando de novo. Aí imagina Deus olhando para eles, olhando para você. Não entendo. Aleluia. Não dá para comparar. Diz que é cheio do meu espírito, mas é igual um casquinho de ovo. Se fere com qualquer coisa que vem. Diz que quer viver intensamente com Deus, mas quando eu levo ao deserto para conhecer, o coração não suporta, cede. Arabandegácia. Mas o Senhor está chamando de novo. Está dizendo: você quer? Então se apega numa palavra que Paulo diz: alegrei-vos por participar das mesmas aflições que Cristo passou. E lembre-se que você não é digno. Lembre-se que a presença que você carrega você não merece. Lembra que quando você sobe em cima do altar para ministrar a palavra, não é sobre você, é sobre Deus. Lembre que quando você anda na rua, é obrigação sua, teu dever de mostrar um exemplo de cristão. Já que você levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito e quero morar no céu. Entenda, quando você vir para a casa de Deus, chega de vir ficar na janela, olhando para um, para outro. Ou chega na igreja voado, passa pela porta como se estivesse entrando na sua cozinha. Não é assim. Passou para aquela porta ali, o lugar é santo. Santidade até no jeito de andar. Vai subir em cima do altar, se reverencia: Senhor, licença, eu vou subir em cima do altar da tribuna do Senhor. Cuidado, aleluia. Tem muitos crentes que estão morrendo, meu irmão, e não é luta do inimigo, não é peso da mão de Deus, por falta de reverência na casa dele. Aleluia. Arácia, mandegaia. Aleluia. Quero conserto, quero mudança, o Senhor diz hoje. Aleluia. O mundo está tentando contaminar um evangelho. Deixe que contamine o evangelho, mas você não se contamina, não. Aleluia. Você não se mistura, não. Aleluia. Você não se vende, não. Aleluia. Não se corrompa. Não se venda. Não cede a este mundo, aos costumes deste mundo maligno, sujo. Não aceite. Não aceite. Ei, você homem,
Você é o homem da casa. Você é o homem da sua casa. Você é o líder na sua casa. Estou falando isso porque Deus me chamou a atenção disso hoje. Você é o líder da sua casa. O inimigo não pode entrar na sua casa e fazer o que quiser, não. Você tem que ser cheio da graça, cheio do Espírito Santo. O inimigo tem que bater no portão e voltar correndo, meu irmão. Vem por 1, por 7 fugir. Quando você se levantar, o inferno tem que tremer. Opa, levantou alguém diferente. Com aquela lei a gente não pode. Aleluia. É assim que você tem que ser. Talvez esteja pregando para pessoas aqui que no meio das ministrações, de alguma ministração, você pensa: nossa, que culto demorado. Deixa eu te dizer, você não é diferente desse que estava na janela, não. Enquanto você recebe isso e pronuncia isso, os céus olham para você e entristecem. A palavra de Deus diz que os anjos queriam vir ministrar no nosso lugar. Deus não deixou, sabe por quê? Porque eles não teriam misericórdia. Ele é o seguinte: quer aceitar? Não, espada, morreu. Por isso que Deus não deixou os anjos virem. Escolheu a mim, escolheu a você. Falhos, pecadores, miseráveis. Aí quando a palavra vem de confronto a nós, é como se Deus estivesse fazendo o convite que fez para aquele cego de Jericó: queres ficação? Queres ver? Você diz: eu quero, Senhor. Quer ser purificado? Quer ser transformado? Eu quero, Deus. Eu quero, Deus. Aí é onde Deus te pega, né? Te toma pela mão. Aí não é mais sobre ouro, sobre prata, sobre conhecimento, não. As suas orações você só cai de joelhos e sussurra: Deus. Falta a palavra, só desce as lágrimas. Um louvor como que foi louvado aqui hoje, você não consegue segurar. Você começa a entender o quanto Deus é santo e o quanto você tem tratado dele como se fosse qualquer pessoa. Aleluia. Não caia, irmão. Não caia. Saia da janela. Volta para dentro. Tem muitos cristãos que chegam e dizem: eu sentia muito no passado a presença de Deus. Sentia. Não quer sentir mais, não. Era tão bom aquele tempo em que eu buscava e chorava. E aí? No outro dia o mesmo argumento de novo. E aí? Não vai mudar. Não quer mudar, não quer voltar a sentir de novo. É tão difícil porque agora. Porque o que é mais importante que a graça? O que é mais importante que a graça de Deus na sua vida, meu irmão? O que é mais importante que a salvação? Que você chegar no último dia, olhar para o Pai e Ele dizer: entrai para o gozo eterno, o qual tem preparado desde. O que é mais importante que isso na sua vida? Nada. Nossa faculdade não é seu emprego bom, não é sua casa que Deus te deu, não é seu carro, não é seu cargo, não é seu conhecimento bíblico. Não, nada. Então pesa hoje. Coloca na balança. Se eu tenho a graça, eu sou assim. Se eu não tenho, eu tenho uma roupa boa, eu sou rico, eu sou bem sucedido, eu vivo essa vida tranquila. Mas e lá dentro, como é que tá? Tá chorando, tá amargo. Não sinto paz.
Estou com meus amigos no final de semana, no churrasco, na fazenda, no sítio, no clube, junto comigo, mas não sinto. Na segunda-feira eu estou vazio de novo. Chega na sexta, eu quero fazer de novo para ver se mas não preenche. Nada vai preencher. Sabe por quê? Aquilo que Deus soprou nas narinas de Adão, meu irmão, foi parte dele. E aquilo que ele soprou tem sede de quê? Se Deus soprou, aquilo que carregamos vai ter sede de Deus. Só vai se preencher com Deus. Não tem outra coisa que vai preencher, não, meu irmão. Não tem. Que falar ao contrário disso aí é só momentâneo. Logo depois vai ser pior. Depois do ato vai ser pior que tudo. O jovem estava na janela assistindo. Paulo já estava próximo à meia-noite ministrando a palavra de Deus. Imagino que Paulo estava com uma carga tão grande, com uma responsabilidade tão grande, que ele estava sentindo assim: pastor, eu tenho que falar tudo, porque eu vou embora, né? E no último dia o pai vai julgar isso de mim, vai cobrar isso de mim, então tem que falar tudo. O jovem dormiu, caiu lá fora, do terceiro andar, morreu. Paulo desce lá embaixo, abraça o jovem, diz: fica tranquilo, a alma dele ainda está no corpo. E volta para cima, no terceiro andar, e prossegue o sermão. A tradução da minha Bíblia diz que até a alvorada. A tradução quer dizer até o amanhecer. Ficou a noite inteira ministrando, meu irmão. Mas que loucura é essa, pastor? Que a noite inteira, meu irmão, quando você está na mesma dimensão que estava Paulo nesse dia, você fica 1, 2, 3, 4 horas, o dia, a noite, não importa. Para você é prazeroso. Para você é prazeroso. Está naquele culto, está ouvindo a palavra de Deus. Se para você hoje está sendo cansativo, desperte. Esse é o recado que eu tenho para você. Porque você está quase morrendo espiritualmente. E quando a pessoa está quase morrendo, ela está perdendo o temor. E quando se perde o temor, meu irmão, o Espírito Santo já está distante. Você não tem mais peso na consciência dos seus pecados. Não se incomoda, não te incomoda mais. A maneira que você veste, que fala, se for igual ao mundo, não incomoda mais. Está morrendo. Está lá no fundo do poço, perecendo. E o Senhor está dizendo: oh, desperta. Como que eu vou fazer isso? Convido você a sacrificar um pouco, levantar pela madrugada. É o momento mais próximo, o momento que Deus Ele está tão atento. Estava comentando com a minha esposa essa semana, nós estávamos começando. A gente vem no culto, né? Dobra os joelhos, busca o Senhor. A gente sente, né, pastor? A presença de Deus. Mas como nosso pastor sempre fala, vem cheio de casa. Vem cheio de casa. E quer receber mais, não vem vazio. Você chega, dobra o joelho, busca, nada. Mas quando lá na sua casa você dobra os joelhos pelas madrugadas, quando você chega num culto como esse, é diferente demais, irmão. Quando você chega num culto como esse, é diferente. Quando você vai pela manhã para o trabalho, é diferente.
O seu físico está dizendo, está na hora de dormir. E a alma está dizendo, não, papai está dando graça, ele vai trabalhar. E pela madrugada de novo ele vai se dobrar. E Deus vai derramar graça na vida dele de novo. Intensidade. Enfim, irmãos, Deus ele separou esse dia hoje para dizer para mim e para você: é hora de mudança. E Deus não está falando externo não, viu? Deus não está falando de roupa não, viu? Deus não está falando daquilo que você faz da frente das pessoas não. Está falando aqui dentro. Está na hora de analisar como é que está a sua alma, como é que está o seu corpo aqui dentro, ó, aqui dentro, viu? Talvez você está na janela achando que está na rocha, mas está na janela, quase caindo. Talvez por fora você está convencido que você está cheio da presença de Deus, mas está vazio. Está vazio, está vivendo um mundo de engano. O inimigo está gostando porque você está convencido que está cheio, está vazio. Quer saber se você está cheio? Vai lá nos frutos do Espírito, medita lá, vê se as suas atitudes condiz com os frutos do Espírito, com as características do Espírito Santo. Vê se você está reverenciando, vê se você é um exemplo no meio da sociedade, vê se você está sendo luz, tempero do mundo. Analisa lá. Sabe por quê, irmão? Resumindo essa palavra aqui, o Pai está dizendo assim: não adianta nada você estar na igreja, vestir como cristão, andar com Bíblia debaixo do braço, você vir num culto como esse, embora e pensando assim: já fiz minha parte, já fui na igreja essa semana eu vou trabalhar, final de semana eu vou de novo. No último dia o Pai vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E você vai dizer: mas Senhor, eu cantava, eu estava na sua casa todos os dias, eu me vestia, eu conhecia a tua palavra, eu pregava. Mas como é que estava lá dentro? Estava igual Eutico na janela. E você vai continuar questionando, mas condiz com a tua palavra. Não condiz. Só por fora não serve. Inteiro. Só por fora é como você entrar no rio e ficar com a cabeça pro lado de fora. Você está vendo tudo. Como é que você vai desejar as coisas que é profunda se você não está vendo? Se você está com o seu corpo dentro da sua consciência santa, mas a sua mente lá fora, não vai desejar as coisas do alto nunca. Você não está vendo. Pastor, mas ninguém vê as coisas do Senhor. É pela fé, é pela fé. Mas você vê pela fé quando você vive as coisas do alto. Sua fé está depositada em quê? Em Deus. Mas e os desejos, sonhos, planos, seus dias têm depositado em quê? Gagueja, não sai nada. Por quê? Porque lá dentro está contaminado. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui do altar aqui, ó, isso é visão espiritual, é para quem crê, meu irmão. Está descendo um rio de água viva. E para aquele que ouviu a palavra e está dizendo: Senhor, eu quero novo. Essa água vai te lavar hoje, vai te purificar hoje, vai transformar o seu caráter hoje.
vai te fazer um homem e uma mulher nova hoje. Vai te fazer um líder, vai te fazer uma pessoa, um sal, um tempero, alguém diferente nessa geração, boca de Deus nessa terra, hoje. Seus desejos serão diferentes amanhã pela manhã. Seu culto vai ser diferente quando você chegar aqui na sexta-feira. Sua oração vai ser diferente na sua casa. Você vai pensar, peraí, eu não posso dizer qualquer palavra, eu vou direcionar a palavra a Deus. E Ele é santo, e quem sou eu para comparar a Ele? Só você que quer mergulhar, irmãos. Só você que quer sair daqui hoje uma pessoa nova, renovada. Uma pessoa que vai ser igreja, estrutura, base espiritual da igreja. Se põe de pé do seu lugar.